da situação de ontem, dos disparos, né, do Jay. Uhum. A gente queria entender, né, pelos seus, pelo seu lado, né, pelo lado da história, e tudo que aconteceu, né, o que você pode nos contar da situação. Tá. Eu tava basicamente em toda a situação, menos na parte que o Ronald que captura o Richard, né? Você quer que eu conte de que parte? Toda, Assim, desde toda? o começo do acompanhamento até os tiros. Tá, vamos lá. Eu tinha, na verdade, tinha recebido uma denúncia de 10, 15 Bravo, né? Ali na Bay City. Eu fui, eu visualizei essa motocicleta roxa, com dois indivíduos também vestidos de roxo em cima. Ah, tava eu. Não, minto, não era na Bay City, não. Perdão, era na Peaceful. Tava eu, o McTavish e o Ronald. A gente não deixou eles pegarem o dinheiro, né? O caixa explodiu, não deixamos pegar o dinheiro, eles se evadiram. Depois, teve um 1015 Bravo também na Palomino. Fui lá na Palomino, avistei a mesma moto com os mesmos dois indivíduos em cima da moto, só que eu tava sozinha, né? Eu pedi 77, tinha poucos oficiais, a maioria estava em acompanhamento, então eu tava sozinha. Acabou que os indivíduos se evadiram. Depois teve um chamado na Bay City. Cheguei lá, não tinha ninguém, porque acredito eu que eles tentaram acoplar a bomba e não conseguiram. E depois teve um chamado na. Depois teve Relaxa, relaxa, não um. precisa Não, não, ser maravilha. detalhado de localização, não, tá? Não, maravilha. Aí, enfim, aí onde começou na Colgar, né? Na Colgar Avenue. Eu cheguei lá, eles estavam lá. Eu pedi 77, o Ronald atendeu. O Ronald remodulou para ir com a moto. Eu fui, eles tentaram pegar o dinheiro, eu desci do veículo, eles desistiram e se evadiram. Só que eles ficaram rodeando ali a área. E o Ronald chegou, eu falei, Ronald, é aquela moto? E aí começou a perseguição. Como a moto era muito rápida, eu acabei não acompanhando ao certo. Eu sei que o Ronald ele estava perto ali do beco da árvore. Eles sofreram um acidente, começaram a se evadir a pé. Eu fui atrás do que estava na Del Perro e o Ronald foi atrás do Richard, né? Eu fiquei responsável pelo Edivaldo. Tanto o Edivaldo quanto o Richard, eles falaram que precisavam de atendimento. Então, tanto eu quanto o Mike Zavala, nós acompanhamos eles até o HP, né? E chegando lá, não tinha médico até então, levamos eles tranquilamente. E o Edivaldo, que era o que eu estava responsável, ele foi atendido pelo enfermeiro, tranquilo. E o Richard, ele chegou para mim e falou assim: Ah, eu não tô conseguindo pagar pelo atendimento, né? Eu acho que eu tô negativado porque eu fui preso, levei muita multa. Eu falei, você não tem dinheiro? Eu falei, eu tenho dinheiro na carteira, mas eu acho que o enfermeiro não tá reconhecendo. Eu falei, tá bom. Eu falei, ó, eu vou te soltar, você vai tirar o dinheiro da carteira e você vai tentar o atendimento, mas se você sair correndo, eu vou te dar um taser. Aí ele falou: Não, eu não vou sair correndo porque eu tô machucado, eu tô com dor e não sei o que, não vou. Beleza, eu desalgemei ele. Ele, enfim, fez o que fez, ele viu a carteira, ele falou: Ai, não tô conseguindo, eu acho que é porque meu banco tá negativo. Eu falei: Então vai lá no banco. Até então tá tudo tranquilo, né? Ele falou que, aí ele colocou o dinheiro no banco, ou fingiu que colocou, não tenho muita certeza. E aí ele virou para mim e falou assim: "Ah, falta tantos dólares, falta $12", ele falou para mim. Eu falei: "Tá bom, eu vou te passar os $12, você coloca no banco e a gente vai e tenta o atendimento". Aí eu passei o dinheiro para ele e eu não entendi muito bem o que ocorreu, porque eu passei o dinheiro para ele e ele ficou assim, gesticulando assim, ó, como não sei o que passou pela cabeça dele, e aí ele simplesmente só começou a gesticular. Eu falei, perguntei se estava tudo bem, se ele estava me ouvindo, né? Eu falei, e eu fui repetir, eu falei, coloca o dinheiro no banco, coloca o dinheiro no banco. E aí ele, não tô ouvindo, não tô não sei o que, tal.
E aí ele falou: "Você tá me ouvindo?" Eu falei: "Eu tô. Você tá me ouvindo? Você tá bem?" Quando eu falei isso, ele saiu correndo. Nessa hora que ele saiu correndo, aí foi uma bagunça, e aí foi teco, tanto acho que, se não me engano, o McTavish estava presente, porque ele estava em outra ocorrência, ele viu o, o Richard correndo. Ele também correu atrás, aí deu teco, eu dei taser também nele, algemei ele, a gente tentou algemar ele umas 4 vezes, ele resistiu as 4 vezes, ele resistiu o teco e o taser. Aí ele foi para Elysian Fields, né? Nessa hora, quando ele pulou para Elysian Fields, tanto o Jay, que estava ali aos redores do HP, nessa hora que eu tava dando dinheiro para ele, eu tava sozinha, tá? Que ele saiu correndo, eu tava sozinho. Acho que ele se aproveitou nessa hora, enfim. O Jay, ele tava no redor, ele tava ali perto do estacionamento. Ele foi junto, né, correndo. E o Mike também veio correndo. E aí foi nós três correndo atrás dele. Aí ele foi para Elysian Field. Eu parei no meio do caminho para recarregar meu taser, né? Então eu acabei parando, eu me distanciei um pouco do Jay. O Jay, ele tava bem, assim, junto, né, com o Richard. Eu parei para recarregar meu taser e eu me distanciei um pouco. O Mike, ele tava bem atrás de mim, então ele também ficou bem atrás. Aí a gente voltou a correr, o Jay tava bem na frente, assim, mas eu tinha a visão dele. Até que a gente tava correndo, eu tava com o taser na mão. O Richard parou e deu um soco no Jay. Teve um momento que o Jay, ele caiu no chão e o Richard chutou ele, enfim. Até então eu tava tentando alcançar o Jay, né? E o Richard nessa hora. E o Jay foi e tirou o cacetete. Ele levantou, ele tirou o cacetete e começou a bater no Richard. E ainda assim, eu tava tendo visão, mas eu tava um pouco longe, eu tava ainda com distância. E aí ele bateu no Richard umas 2, 3 vezes com o cacetete, e depois ele tirou a arma e atirou no Richard. O Richard tava ainda agredindo ele. E aí ele foi e tirou. Eu ouvi ele falando bem alto, eu ouvi ele falando assim: se você não parar de me bater, eu vou encher você de bala, algo do tipo. E aí foi quando ele deu deu uns 3 cacetetes nele, e depois ele tirou a arma e atirou, né? É, Aí, enfim, o Richard desmaiou, né? Aí eu cheguei, aí eu avisei na rádio, falei, ó, tá abatido. O cidadão que tava correndo, porque o Ronald também tava vindo a caminho. E foi basicamente isso. Aí eu algemei o Richard, a gente foi pro hospital, né? E, enfim, depois na cela, o Richard virou pra mim e falou que ele não estava negativado, que era mentira, né? Que ele fez isso de propósito, porque ele viu a oportunidade de fugir, enfim. Basicamente, o tiroteio foi isso. Tá. Alguma pergunta, Brian, Scott? Não, eu peguei no meio do Não, caminho. tranquilo. Nada? Muito obrigado, tá, Lauren? Desculpa até atrapalhar seu tempo, tá? Mas é para, né, a gente